A minha melhor fala de vendas, a minha melhor abordagem será aquela que eu estou munido de ferramentas que vão fazer os olhos do meu potencial cliente brilhar, criar desejo nele. E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais esse bate-papo, mais essa conversa aqui sobre esse nosso estilo de vida social media, seguindo aí o nosso método social media 10x. Aí vocês que já estão se aprofundando cada vez mais aí e querem, desejam prosperar aí na vida de vocês como social media 10x, aquele que é capaz de gerar 10 vezes mais resultado para o seu negócio, para o negócio dos seus clientes. Vamos então para mais uma aula, mais um bate-papo aqui. E hoje o que a gente vai conversar? Qual que é o tema aqui hoje, né, dessa conversa aqui? É sobre prospecção, sobre abordar um cliente, chegar num cliente, no potencial cliente e rumo a fechar uma venda, tá? Então a gente vai falar sobre isso, independente do nível, do estágio que você está agora, independente se você está começando hoje como social media, né? Se você não tem nenhum cliente ainda, se você quer ter o seu primeiro cliente, independente se você já está num nível intermediário, independente se você já está num nível avançado, mas você quer melhorar as suas técnicas de venda, suas técnicas de abordagem, de fechamento, de prospecção, de alcançar novos e potenciais clientes. Se isso tem valor para você, fica aqui, acompanhe essa aula aí até o final, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedora para você, para a tua experiência e especialmente, se você puder, anote os insights, as percepções que você for tendo ao longo dessa aula e, mais importante ainda, coloque-as em prática. Coloque-as em prática, tá? Ter uma ideia e não colocá-la em prática não serve para absolutamente nada, tá? Ela só vai ter valor, ela só vai gerar valor na sua vida, no seu negócio, para sua família, para os seus clientes, se você colocar ela em prática, tá? E o meu esforço aqui hoje com vocês vai ser para entregar o melhor valor de maneira prática, né? Aplicável, de maneira que você consiga colocar em prática aí na sua rotina, tá? Deixa eu pegar uma água aqui, porque você já me conhece, sabe que eu falo muito, né? E aí a garganta vai secando. Então, o que a gente vai falar aqui, como que a gente vai começar? Como que hoje eu, Bruno, abordaria um novo cliente se eu estivesse começando do absoluto zero hoje? Como que eu abordaria? O que eu consideraria, levando a minha experiência que eu tenho hoje, se isso me fosse possível, levar a mentalidade que eu tenho hoje, a gente vai falar bastante sobre mentalidade aqui, se me fosse possível levar a mentalidade que eu tenho hoje, as percepções que eu tenho hoje, a experiência prática de vivência, se eu tivesse começado do zero. O que eu acredito verdadeiramente é que eu até usei recentemente com os alunos do Método Social Media 10x o seguinte exemplo. Se eu fosse um fotógrafo de casamento e eu estivesse em contato numa conversa formal ou informal, inesperada ou esperada com um potencial cliente, a gente se coloca no lugar da maneira seguinte. Se esse fotógrafo te abordasse, você, a sua esposa, o seu esposo, o futuro esposo e esposa, você acha que seria melhor ele falar sobre o trabalho dele apenas falando, ou você acha que faria diferença se ele mostrasse exemplo das melhores fotos que ele já realizou com casais? Não é verdade que geraria muito mais interesse se você apresentasse algo já tangível? Se ele te apresentasse algo tangível, isso não brilharia os seus olhos? Então, eu gosto de partir do seguinte pressuposto, Eu gosto de pensar da seguinte maneira: eu preciso ter algo para fazer os olhos do meu potencial cliente brilhar. A minha melhor fala de vendas, a minha melhor abordagem será aquela que eu estou munido de ferramentas que vão fazer os olhos do meu potencial cliente brilhar, criar desejo nele, sabe? Eu vou fazer uma analogia aqui, é como se eu fosse solteiro e eu encontrasse a Paloma, aquela mulher perfeita para minha vida, num restaurante, e eu fosse abordar ela, E se eu pudesse, não se trata apenas disso. Eu quero trazer aqui algumas percepções para vocês. Não se trata apenas da parte tangível, tá? Depois a gente vai para a parte emocional, que é essencial, tá? Mas uma das coisas que eu acredito que eu acrescentaria numa conversa de abordagem com a Paloma, por exemplo, é se eu mostrasse para ela algo que tem a ver com a minha rotina de homem, os caprichos que eu tenho, os carinhos que eu tenho, se eu mostrasse. Hoje eu conheço a Paloma e eu sei que ela, por exemplo, dá muita atenção para
presentes. E se eu, né, ela gosta de presentear e gosta de ser presenteada, né? Quem aí já leu o livro As 5 Linguagens do Amor, vale a pena você ler também esse livro, inclusive para suas relações com seus clientes, porque ali, afinal de contas, não trata-se apenas de relacionamento amoroso, e sim de relacionamento entre pessoas, tá? Vale a pena você conferir e ler esse livro, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, se não me engano. E eu, por exemplo, entendendo ali que hoje, né, a Paloma, como eu vos disse, né, se eu fosse levar esse conhecimento que eu tenho hoje, e se eu tangibilizasse isso falando assim, olha, eu presenteei a minha mãe de tal maneira, isso ia ter muito valor para Paloma. Com certeza, isso iria gerar um grande interesse nela por mim, ou iria favorecer o despertar do interesse dela pela minha pessoa, porque é algo que tem muito valor para ela, tá? Então, realmente, aquilo que a gente puder tangibilizar e levar a respeito do nosso trabalho, e se nós, quanto social media, tá? Criadores de conteúdo, né? E a gente quer mostrar para o nosso cliente, o nosso potencial cliente, que a gente pode criar bons conteúdos para eles, assim como eu disse do fotógrafo de casamento que vai mostrar as fotos dos casais, né? Eu levar e mostrar para ele, olha, nós criamos esse tipo de conteúdo aqui, e eu consegui introduzir ele na realidade dele dentro daquele contexto, daquele conteúdo que eu já criei para outro cliente, pode fazer os olhos dele brilhar e muito, tá? Então esse é um ponto que eu gosto de trazer, e eu quero iniciar a conversa com isso, porque talvez o momento que você se encontra hoje agora, talvez você não tenha nenhum cliente, né? Ou talvez você tenha um cliente ou poucos clientes e você não tem muita coisa ainda para mostrar. E eu queria te dizer o seguinte, priorize, né, como se você fosse o fotógrafo de casamento. Priorize ter fotos lindas de casais, né? Se você é fotógrafo de casamento ou de pré-wedding, enfim, priorize. Ah, Bruno, mas nenhum cliente ainda me contratou para fazer fotos incríveis. Então trabalhe de graça e produza o seu portfólio. Você precisa priorizar a produção do seu portfólio. Se você ficar esperando um cliente fechar com você para que daí assim você produza um conteúdo incrível, talvez você vai perder muitas oportunidades, tá? Então é essencial você estar preparado, se preparar para que a hora que às vezes você está na fila do pão na padaria, e ali na fila do pão da padaria também está um potencial cliente, e às vezes ali rola uma conversa, eu já vou dar aqui alguns direcionamentos, né, do que é importante você fazer uma abordagem fria. O que é uma abordagem fria? É na fila da padaria mesmo. Uma pessoa que você não conhece e que ela não te conhece, né, não foi quebrado nenhum gelo, é uma abordagem fria, seca. Vamos supor que você saiba que aquela pessoa que está ali na fila do pão é uma cabeleireira e o que você faz tem valor para ela, né? E aí como que você faz uma abordagem fria? A gente já vai chegar ali. Mas o ponto é, você está preparado? Você está preparada para, numa oportunidade, fazer os olhos do seu potencial cliente brilhar, né? De novo ao exemplo que é fácil, né, da gente visualizar. Se você é o fotógrafo de pré-wedding, né? E aí você tá na fila do pão e você vê um casalzinho, você escuta eles falando que eles estão querendo casar, que eles querem casar e eles estão pensando nas fotos. E aí, será que você tá com o seu celular ali com as fotos incríveis para você falar, olha, desculpa, meu nome é Pedro, eu ouvi vocês falando e tem algo aqui que tem muito valor para vocês. Olha, eu vou mostrar as fotos que eu faço, tá? Se isso aqui tá alinhado com o que vocês querem, com o que vocês desejam, né? Eu sei que é um momento único o casamento de vocês. Se vocês quiserem, é esse tipo de foto aqui que eu faço, tá? Aí se vocês tiverem interesse, a gente pode conversar mais. A gente marca um cafezinho, não sei como que tá o tempo de vocês agora, mas aí a gente marca. Esse aqui é meu WhatsApp, ou qual que é o Instagram de vocês, eu já vou mandar um direct lá pra vocês, um oi, e aí a gente segue a sequência lá, eu até te mando outras fotos, vocês me mandam as ideias de vocês, e eu vou ajudar vocês. Você percebe que, às vezes, uma abordagem dessa, fria, onde você tá com o radar ligado, e você tem a munição na mão. Diferente se você tá ali, você fala, olha, eu faço foto, tá? Se você tiver interesse, sabe? Pode até ser que surja uma conversa, mas você percebe que é bem diferente? Eu até usei um exemplo tosco, mas que às vezes tem muito a ver com isso. É que você tem uma pessoa com fome ali, nossa, eu tô com fome, é hora de fazer um lanche, me bateu uma fome. Você fala assim, olha, lá na minha casa tem pastel, minha mãe vende pastel, tá? Se você tiver interesse, é um tipo de abordagem. Agora, se você pega e passa o pastel na cara da pessoa, para ela sentir o cheiro e sentir que ele tá quentinho, crocante, pela parte visual, é diferente, né? É diferente. Você acha que o despertar do desejo e do interesse dele comprar de você vai ser ou não vai ser diferente? Então, o primeiro ponto é, você tem um portfólio em mãos para você, quando surge a oportunidade, muitas vezes inesperada,
de você gerar percepção de valor no seu potencial cliente. Você está preparada? Você está preparado para isso? Então, talvez, se você não está preparado, antes de você sair abordando pessoas, abordando clientes, potenciais clientes, seja o momento de você priorizar a produção do seu portfólio. E muitas vezes você não deve esperar alguém te contratar para daí você produzir conteúdo. Vá trabalhar de graça. Ah, Bruno, mas eu tô aqui com uma pessoa que ela pode ser minha cliente de graça, né, para mim produzir conteúdo, só que ela é muito ingrata, ela não diz obrigado, ela não me dá um tapinha nas costas, ela não fala que eu sou incrível, sensacional. Eu não tô falando para você ter validações, que você vai criar conteúdo de graça pro outro te dizer obrigado. Você vai fazer isso para você criar um portfólio. Você vai trabalhar pro outro, mesmo que o outro, entre aspas, cague para você. Você fez um conteúdo incrível, de graça, e o outro não te valorizou, tá tudo bem. O objetivo não é ganhar um parabéns, um tapinha nas costas do outro. É você criar o seu portfólio. E o portfólio que você vai usar ele de maneira estratégica. A gente vai chegar nessa parte, tá? Quero fazer uma observação aqui. Deixa eu ver se eu encontro um livro aqui para mostrar para vocês. Bom, o livro que eu quero trazer aqui para vocês, quando eu estava trabalhando na Jovem Pan, na rádio, como vendedor de mídia, né? Eu fazia venda externa e eu, de fato, iria bater nas empresas de uma em uma, abordando as pessoas. Um livro que foi um divisor de águas para mim foi esse livro aqui, ó. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu era extremamente tímido, era péssima a minha comunicação, mas teve várias coisas que eu tirei de ensinamentos poderosos aqui dentro desse livro, do Dale Carnegie, mas um essencial foi fundamental para que eu me desenvolvesse em vendas, tá? E vender não é só vender um produto físico, vender um serviço, mas às vezes vender uma ideia e tudo mais. Tem uma parte aqui do livro que ele fala assim: apele para o egoísmo das pessoas. Apele para o egoísmo das pessoas. Gente, olha só, vendas é sobre pessoas, certo? Vendas não é sobre técnica, sabe? Vendas não é como se fosse uma programação, né, de computador, algoritmos, matemática pura. Tem muito mais a ver com se desconectar dessa parte ultra racional e entender o outro como pessoa, como ser humano, sabe? Como uma pessoa imperfeita que ela é. Se você entender isso e seguir esta linha, as coisas vão fluir, tá? Eu já fiz também antes, eu fiz muitos outros treinamentos de vendas e me gerava muito desconforto quando falava muito de técnica. E aquela coisa ficava engessada, mecânica, chata. E quando você parte para querer vender um serviço que tem um valor agregado, cara, essas coisas não funcionam desta maneira, entende? Se você se mostrar muito mais como uma pessoa, como um ser humano, ali disposto a auxiliar aquela pessoa como ser humano, numa relação entre humanos, a coisa é muito melhor quando se trata de uma relação entre pessoas, tá? Então, por que esse livro ele traz aqui? Inclusive, ele traz uma historinha, assim. Daí o Carnegie, ele fala assim: eu gosto, tem uma coisa que eu gosto muito de comer, são morangos com creme de leite. E aí, certo dia, eu tive a seguinte percepção: eu fui pescar. E aí eu fui pescar. E eu me dei conta que se eu levasse o que eu gosto como isca para pegar os peixes, ou seja, morango com creme de leite, eu não iria pegar nenhum peixe. Agora, para mim pegar o peixe, eu tenho que colocar uma minhoca, um gafanhoto, ele cita, porque é isso que o peixe gosta. E eu não gosto de comer minhoca nem gafanhoto, mas o peixe gosta. Então, as chances de eu pegar um peixe comparado a colocar como isca morango e creme de leite, se eu colocar uma minhoca ou um gafanhoto, é muito maior, porque eu estou dando importância do que o peixe gosta, do que é importante para o peixe, ou seja, apele para o egoísmo do outro. Lembra do exemplo que eu dei do casal na fila do pão, que estava comentando, né, se eu sou um fotógrafo de pré-wedding e eu ouvi um casal falando assim: ai, então a gente tem que ver as fotos, né, do nosso casamento, fazer um pré-wedding, a gente tava pensando em ir na praia tal, fazer, né, vamos supor que ali seja uma região de praia, ali na prainha tal, fazer as fotos, ai amor, o que você acha, não sei o que, e você pega isso, opa, pra eles, tá chegando um momento ultra importante da vida deles, e tem algo que eu possa levar
que eu domino, que tem valor para eles. Porque se eu vou assim, opa, eu vou ali tentar fazer uma venda, porque a venda é importante para mim, para o meu negócio. Se eu for com essa mentalidade, pode ser que não dê certo. Agora, se eu for com a mentalidade do que é importante para eles, aí a chance de dar certo é muito maior. Especialmente eles sentir que eu tenho um interesse genuíno, que eles tenham as melhores e inesquecíveis fotos de pré-wedding do casamento deles, tá? Ah, Bruno, beleza. Ficou claro o exemplo do fotógrafo de pré-wedding. Mas e nós, quanto social media? Como que a gente pode visualizar uma abordagem fria ou uma abordagem quente? Tá? Eu vou tentar dar esses dois exemplos aí. Uma abordagem fria. Vamos supor que eu, Bruno e a Paloma, nós estamos num restaurante. Vamos supor que a gente está num sushi, tá? E a gente foi lá para comer. Não foi lá para abordar ninguém. E eu e a Paloma, a gente saiu, sei lá, numa quinta-feira à noite e a gente foi num sushi comer. E a gente chega lá e a gente fala assim, cara, é massa esse sushi. Eu não tinha me dado conta como é massa. Porque a comunicação deles parece que é mais um sushi. Tipo, tem o sushi A, B, C, é tudo igual e eu achei que isso aqui era um deles. Mas não, cara. Eles têm umas coisas muito massas, sei lá, o jeito que o Sushi Man prepara lá dentro, como que é a temática, como que é toda a atmosfera do ambiente, como que é a apresentação dos pratos. Eu vou falar de um fato real agora, vou mudar. Hoje é dia 25 de agosto de 2021. Hoje é quarta-feira. No último sábado, eu e a Paloma, nós fomos tomar um chopp, né? No caso, eu fui tomar uma cerveja artesanal e a gente foi comer umas comidinhas de boteco. E eu, Bruno, sou um apreciador da cerveja artesanal. E eu tive, inclusive, a oportunidade, em outro momento, de conversar com o dono lá. E aí o dono trouxe toda a expertise e paixão que ele tem na produção das cervejas. E mais do que isso, ele ainda tem uma produção de alambique. Ele tem um alambique que produz cachaça. E uma cachaça onde ele tem sócios gringos, americanos, onde o mercado é americano e ele exporta pra lá. E o dia que a gente foi lá, a gente tava tomando, boa cerveja. Muito boa cerveja. Só que quando a gente ouviu a história do cara, a gente falou, cara... Tipo, a minha percepção, a minha relação com aquela cerveja mudou. Mudou porque eu ouvi dele. Eu falei, cara, que massa que é a história por trás. Porque daí, olha só, ele, lá no alambique, ele produz cachaça em barris de carvalho. E aí quando o barril de carvalho é usado lá, não sei se é mais de uma vez, ou enfim, o barril é condenado. Tipo, não dá para produzir mais uma nova cachaça aqui dentro, tem que descartar esse barril. Eles pegam esse barril, olha só, eles pegam esse barril que tem o sabor da cachaça, levam para a cervejaria e produzem cerveja ali dentro que tem um sabor da cachaça, no barril de carvalho. Você entende? Aí eles fazem uma cerveja muito louca lá, com sabor único, e quando tem um sabor único, é único, a percepção de valor pode mudar se a pessoa percebe valor para pagar mais. Se ela não percebe valor, ela vai achar caro aquela cerveja. Ela fala, pô, você tá doido? Vou pedir uma Skol, que é 1/3 do valor, e aí eu vou ter álcool na veia e tá tudo certo. Agora você tá louco? Vou pagar mais nessa cerveja aí? Agora, quando você ouve, por exemplo, a história da produção, a paixão da pessoa, a tua percepção de valor muda. E você fala, cara, essa cerveja é única, eu quero experimentar ela. Tipo, é uma obrigação minha experimentar ela pra mim entender tudo isso que você tá me contando, eu tô visualizando, eu quero agora sentir isso na minha boca. Dessa cerveja produzida dentro desses barris de carvalho, que foi produzido cachaça anteriormente, cachaça que é servida pros gringos lá fora, sabe? Eu quero provar isso. Só que aí você, quanto social media 10x, esse que tem essa percepção aguçada, você fala, cara, você tá fazendo... Aliás, eu vou ter o cuidado de não atacar ele dizendo que ele tá fazendo errado. Eu vou dizer assim, cara, você tem a faca e o queijo na mão, você tem muita oportunidade de se destacar e ser único. Cara, você tem um negócio único, incrível aí na mão. Só que, às vezes, você tá deixando a oportunidade, você tá deixando dinheiro na mesa, sabe? Você tá deixando o cavalo encilhado passar corrido. Por quê? Quando a gente entra aonde as pessoas estão dando a atenção total, que é o Instagram, e a gente entra no teu Instagram, às vezes, as pessoas, muito provavelmente, assim como foi o caso meu e da Paloma, a gente vê, opa, deve ser gostoso o teu hambúrguer, deve ser gostosa a tua cerveja. Mas a gente nem sonha que é uma cerveja única e incrível como você está fazendo. E você tem uma paixão aí. E essa paixão pode ser levada para as pessoas se for feito do jeito certo. Que inclusive, olha só aqui como nós temos ajudado
um outro negócio, vamos supor que o outro negócio seja uma barbearia de um cara que, vamos supor que ele fez a barba, sei lá, de um cara famoso, sei lá, sabe? Ele teve a experiência lá, ele fez a barba do cara que fez um filme famoso, sei lá. Vou viajar aqui, tá? Vamos supor assim, tá ligado o Rocky Balboa? Tem tal filme lá, o Rocky 4, quando ele foi pra Rússia, ele tá barbudo. Então, foi esse cara aqui da barbearia que a gente fez. E olha só como a gente conta, olha aqui como o pessoal entra na brincadeira do Rocky Balboa e olha o engajamento dele. E te pergunto, ele é mais um barbeiro da esquina, onde você se compara preço, ou é uma coisa diferente? E aí, se esse dono da choperia, ele vê, cara, que massa, eu quero isso pro meu negócio. Não, então eu posso te ajudar. Cara, a gente pode demonstrar toda essa tua história, a gente pode demonstrar os bastidores da produção. Qual é o barril do carvalho, qual é a cachaça, fazer uma brincadeira ali, alguns comparativos, trazer um pouco desses bastidores. E a gente deixa aqui todas as cervejas, as cervejarias, os bares, os botecos aqui, que é tudo igual, onde existe um estereótipo de comunicação, fotos tudo ok, tudo comum, né? Uma coisa assim muito amadora. Você deixa esse balaio com as coisas tudo igual aqui, onde a única coisa que é diferente às vezes é o preço e o atendimento, e aí você passa a estar aqui numa posição única. A percepção de valor é outra, ou seja, a sua marca passa a ser mais desejada, priorizada, no caso pelo amante de comida de boteco, de cerveja. A percepção de valor não vai mudar só para o consumidor final, não. Todos os parceiros relacionados, todas as pessoas e empresas relacionadas à sua empresa vão mudar a percepção de valor em relação ao seu negócio, sabe? Fornecedores, parceiros, às vezes se você tem vai rolar um evento de churrasco aqui na cidade. As pessoas vão desejar que você esteja presente lá, como uma das empresas que vão participar desse evento de churrasco, de repente fornecendo o seu chopp, entende? Então, toda a percepção muda. E aí, essa sua paixão, esses seus anos de investimento e de suor e da tua paixão que você tem, que você já percebe muito valor. E aí, é legal, é importante para você ajudar outros a perceberem valor também? Então, o que eu estou querendo trazer aqui é esses dois pontos. Você está munido de referências para mostrar o que você é capaz, você quanto social media é capaz de fazer, associado ao que é importante para ele. Percebe que eu estou apelando 100% para o egoísmo dele? Cara, é o teu sonho, é a tua paixão, você ama isso, você acorda de madrugada, você trabalha até de noite, sem preguiça, sem reclamar, porque você ama. E agora, te pergunto, seria diferente para você se todos os que se relacionam com a sua empresa, desde consumidor final, desde revendedores, pessoas que revendem a sua cerveja, parceiros, fornecedores, todos também entendessem a fundo o valor que tem a tua paixão? Isso tem valor para você? Porque se tem, cara, eu amo fazer isso. Eu piro criar esses conteúdos. Eu piro. Da mesma maneira que você pira criando a tua cerveja, eu piro criando conteúdo. E aí, se você quiser, a gente pode conversar mais e ver maneiras para eu estar ajudando você. Você percebe que em nenhum momento eu tô falando assim, olha, eu vendo esse produto aqui, compra de mim? Cara, nenhum momento. Tanto que eu e a Paloma, a gente percebeu que é importante muitas vezes mostrar uma certa indiferença. E tá aqui, ó. Se isso tem valor pra você, se isso faz sentido pra você, faz sentido pra você? É óbvio que faz, né? Mas pergunta, faz sentido pra você isso daí? Se fizer sentido pra você, eu ainda tenho a disponibilidade aqui pra atender um novo cliente. Se você quiser aproveitar, eu atendo só um por segmento, né? Eu ainda não tenho nenhuma cervejaria. Se você quiser aproveitar, eu atendo só um por segmento. E a gente já falou aqui em outras aulas com vocês, né? Da importância de você atender um cliente por segmento específico, no caso a cervejaria, por região, tá? Não tem nenhuma. Se você quiser aproveitar e pegar pra você essa disponibilidade, tô disponível, beleza? Beijo. Sabe, tipo, você não fica em cima. É que nem relacionamento entre homem e mulher, dois solteiros, né? Se o homem vai com muita sede, persegue aquela mulher e fica insistindo, ela não vai ver valor. Agora, se é um cara bonitão, boa pinta ali, que gera um certo valor, mostra, apela por egoísmo dela, mostra algumas evidências tangíveis ali que ele tem valor, ele se coloca na posição de troféu, ele não fica colocando a mulher no pedestal, sabe? Ele não fica mostrando que ele tá desesperado por ela, colocando ela no pedestal. Ele se coloca como prêmio, olha, isso aqui tem valor pra você, hein? Se quiser, beleza? Tô aí, ó, tô na pista, tá? Se você não pegar, alguém vai pegar. Então, se você passar essa segurança e essa
Indiferença gera mais desejo, inclusive, tá? Com um pouco de escassez, como eu disse, olha, só tendo um por segmento e, de verdade, para esse mês de agosto, só estou conseguindo fechar um novo cliente. Se você tiver disponível, se você tiver interesse, isso tem valor para você, beleza? Tô na pista, beleza? Então eu acho que esses 2 pontos são cruciais que eu queria trazer aqui para vocês, que é, você tem um portfólio, você tem algo tangível para fazer brilhar os olhos do seu cliente, para ele entender de maneira clara o que você é capaz de fazer. E segundo, apele para o egoísmo do outro. Foca 100% no que é importante pro outro, e aí você deixa claro que você, de repente, você é o único capaz de ajudar aquilo que é importante para ele. Para ele. Eu brinco que quando eu conheci a Paloma, eu vi que eu ia casar com ela. Ela não tinha visto. E eu fiquei tranquilo. Falei assim, eu já entendi que a gente vai ter uma história incrível juntos. Ela que ainda não entendeu. E beleza, não vou forçar ela. Ela tem o tempo dela de assimilar, perceber valor, e aí você tem que deixar as deixas pra pessoa. Opa, é isso aí mesmo. Inclusive com a Paloma, ela falou que um dos momentos foi que ela percebeu que, se eu não aceitar e dar sequência nessa história com ele, se a gente não avançar juntos, né, não experimentar, não se conhecer melhor, eu sei que tem outras pessoas que estão já de olho, então eu vou, sabe, passar um pouco dessa escassez. Passar um pouco, é assim, ó, tô na pista, beleza? Eu tenho meu tempo, eu já percebi que a nossa história vai ser incrível junto. Talvez você não percebeu ainda, mas eu estou na pista. Eu sei que você tem teu tempo, tô deixando você o tempo, mas eu estou na pista, beleza? Traga um pouco disso, isso não é ser arrogante, porque eu tô aqui falando, cara, isso é importante pra você e eu quero te ajudar, sabe? Eu tenho certeza que às vezes você, potencial cliente, se sente frustrado, porque é a tua paixão, você acorda cedo e tal, e às vezes a pessoa deixa de comprar a tua cerveja porque a outra lá é 50 centavos mais barato, porque ela não percebe valor. E não é obrigação dela, desse seu cliente, perceber valor. É obrigação tua ajudar o seu potencial cliente, fornecedor, parceiro, perceber valor. É obrigação tua, responsabilidade tua. E eu tô aqui pra te ajudar se você tiver interesse, beleza? Tô na pista, beleza? Ok, dei um belo de um exemplo aqui de uma abordagem fria. Como é uma abordagem quente? Por exemplo, vamos supor que eu, Bruno, vá no barbeiro, né? Vamos supor que eu tenha barba e eu vá no barbeiro já há um bom tempo, e ele tem lá a agência dele. Na verdade, verdadeira, a abordagem fria e quente, eu vou ser sincero pra vocês, é a mesma coisa, tá? O que diferencia muitas vezes quando você tem um relacionamento com alguém e quando você não tem um relacionamento com alguém, como, por exemplo, do caso do cara da cervejaria que eu dei o exemplo, eu não tenho um relacionamento com ele. O que muitas vezes difere é a quantidade de informação, a qualidade de informação e a profundidade de informação que você tem ou não. Então uma abordagem quente é alguém que você já se relaciona, que você conhece. Opa, essa pessoa se sabota assim, vamos supor você mulher aí, a sua manicure. Cara, ela tem potencial. E você vai plantando essa sementinha nela, que ela tem potencial. Você vai plantando a sementinha, você já conhece ela. De verdade, verdadeira, você usa quem ela é contra ela mesma para uma maneira para você apelar pro egoísmo dela e mostrar para ela que você pode ajudar ela. Tipo, vamos supor, Ô Maria, vamos supor que você tem intimidade com a tua manicure. Maria, você fica reclamando aí da vida, cara. Você fica reclamando que você não tem cliente. Você fica reclamando que a outra lá, tua concorrente, tem cliente. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você tá fazendo o que tem que ser feito? Você fica perdendo muito tempo fazendo isso, aquilo. Você poderia ter outra pessoa fazendo isso pra você, fazendo melhor. Eu já te disse que eu tô aqui. Se você quiser que a gente faça os Reels pra você, a gente faz, a gente pode. Sabe? Você acha que te custa caro investir nisso? É porque você não sabe quanto é caro você deixar de mostrar valor para suas potenciais clientes e não tá fechando com elas. Você não sabe quanto é caro isso, entende? Então, o que diferencia é que você conhece mais a pessoa, você tem mais informação para apelar pro egoísmo dela e ajudar ela a perceber valor naquilo que você é bom em fazer, beleza? E quando você tem uma abordagem fria, teu radar tem que estar ultra ligado, porque você tá carente de informação para fazer uso disso, fazer uso do teu portfólio e para apelar para o egoísmo da pessoa. Você precisa ouvir muito, falar pouco, e quando você fala, você faz perguntas assertivas para você colher informações, entende? Você vai dar uma stalkeada, uma investigada na pessoa, obviamente não como um interrogatório do FBI, mas sim como uma conversa que você demonstra interesse pela pessoa. Você demonstra interesse pela pessoa, nossa,
né? Vamos supor que eu fui numa manicure nova e eu quero saber dela, tá, mas você trabalha com quem? Tá, e aí? Nossa, verdade, você fez esse curso? Cara, esse curso são só as top, tal. E aí? Você tem mostrado isso para as pessoas? Não tenho tido tempo. Só, a pessoa não tem tempo. Eu posso ajudar ela com isso. Meu trabalho, se ela não tem tempo, eu vou ser o tempo que ela não tem. Entende? Você começa a colher informações. Então, numa abordagem fria, você está carente de informações. Você precisa colher as informações para apelar para o egoísmo dela e mostrar valor através do seu portfólio, tá? Então, em resumo, é isso que eu queria acrescentar aqui para vocês, tá? Agora, o ponto crucial é vocês não ficarem aí pensando muito e não sair do pensar. É partir para ação. Partir para ação é fazer o quê? Primeiro, você tem um portfólio? Não, eu já tenho algum portfólio, mas eu quero te pedir assim, o seguinte: você tem um portfólio que representa visualmente, às vezes de maneira audível também, né, nos formatos que você trabalha aí, que representa tudo que você é capaz de fazer mesmo? Se você tem habilidade, capacidade de criar bons Reels, você tem bons Reels para mostrar, boas imagens de feed, posts de feed, legendas, para de repente mostrar a tua capacidade de se transmitir representando bem uma pessoa que é o seu cliente, se comunicando com o público dele, o cliente dele. Você tem bom IGTV para mostrar, capa de IGTV, transição, vinheta, legenda, qualidade de vídeo, imagem, detalhes, capacidade de captar uma emoção, transmitir uma emoção, como por exemplo eu dei o exemplo da história do cara do Shopping, né? Se eu tenho um bom conteúdo que transmite essa daí, evidências, comentários do público dele, ações que aconteceu quando um cliente teu começou a executar a comunicação dele através do seu trabalho e houveram parcerias novas, novos fornecedores abordaram ele, novas marcas reconheceram, buscaram ele porque viram um valor, mudou a percepção de valor. Você tem essas evidências para você empacotar isso e apresentar isso no portfólio. E o que eu quero dizer com um portfólio aqui não é jogar tudo isso dentro de um PDF e encaminhar para o pessoal, tá aqui meu portfólio, se vira aí tentando entender isso daí. Não, não é isso. É você fazer uma apresentação numa conversa, sem pressa, levando valor alinhado com o que é importante para a pessoa, levando valor apelando para o egoísmo da pessoa, levando valor dedicando tempo ali presente, sabe? Sem pressa, detalhando. Se for 2 horas de conversa, que seja 2 horas de conversa, porque é um investimento do seu tempo, a pessoa sentir que você está ali de maneira genuína interessado no que tem valor para ela. Tá? Se você tem prints de comentários, de elogio dos seus clientes, sabe? Eu, Bruno e a Paloma na E-Social Media, até hoje a gente não tem cartão de visita, até hoje a gente não tem um portfólio padrão no sentido de um PDF. Só que a gente tem muitas evidências, tanto de conteúdo que a gente criou, quanto de reconhecimento, quanto de ações que foram feitas entre parcerias, tudo que aconteceu depois que a gente começou o nosso trabalho com o cliente, e a gente pega ali o link nativo mesmo, o link autêntico ali. Eu vou lá no Instagram do cliente e mostro, ó, olha isso aqui, ó, olha esse comentário aqui que aconteceu, olha isso aqui, ó o direct aqui bombando, olha isso, olha aquilo. Olha essa ação, você tá vendo assim, ó, essa marca top fazendo ação com essa cliente aqui? Isso aqui não acontecia antes do nosso trabalho com ela. Antes ninguém dava bola pra ela. Agora, olha, você tá vendo essa marca aqui top que procurou ela? Isso aqui só aconteceu depois que mudou a percepção de valor. Entende? Se isso aqui é importante, imagine como seria legal você com os seus fornecedores fazendo isso. Olha, tá vendo essa cliente aqui, ela dando palestra nesse auditório aqui com 500 pessoas, que é a nata do público dela, pessoas bem potenciais, com fornecedores que levaram ela ali para fazer essa palestra. Isso aqui só aconteceu agora. Não era assim antes do nosso trabalho, porque antes do nosso trabalho ela era só mais uma do mercado. Profissionalmente ela era uma excelente profissional, mas essa era a percepção das pessoas. Esse é o nosso portfólio, que eu e a Paloma a gente usa para demonstrar valor. A gente não vem com uma apresentação de slide ali, né, cheia de requinte, não sei o que. Não, a gente vem com uma conversa genuína, calorosa, atenciosa e personalizada. Se eu tô falando com o cara do Chopp, eu tô 100% do contexto dele, porque se eu criei um PDF antes e eu encaminho no WhatsApp dele, esse PDF não é pro cara do Chopp, não é pro cara da cerveja, que cria cervejas em barril de cachaça de carvalho, sabe? Aquele PDF não é pra ele. Agora essa conversa, ele sente que é pra ele. Que essa conversa não é pra cabeleireira, pra manicure e pra o outro fulano, Beltrano, entende? É pra ele. Então, essa é a maneira que eu, Bruno, no decorrer do tempo, já com bastante
caminhada aí de vendas, e olha que eu já trabalhei vendendo algum produto, algum serviço, de maneira diferente, com público diferente e tal, mas essa é a maneira que eu, Bruno, me sinto mais seguro de demonstrar valor. Demonstrar valor é a nossa capacidade de pegar exemplos reais, o nosso portfólio, adaptar numa conversa extremamente personalizada e voltado pro egoísmo do potencial cliente. Isso. Independente se é uma abordagem fria ou uma abordagem quente. Beleza, gente? Outra coisa que eu também gosto de fazer cara, se tem uma coisa boa, é que nem, de novo, o exemplo meu e da Paloma. Quando eu vi a Paloma, eu falei assim, cara, sem ir com sede ao pote. Sem ir com sede ao pote. Vai ser, mas vai ser na hora que for pra ser, sabe? Posso forçar, posso sair com ela, mas provavelmente vai dar errado. Agora, vai ser na hora que for pra ser. Então, eu e a Paloma, a gente vê assim, cara, fulana, né, vamos supor assim, tem uma determinada esteticista, vamos supor que a gente não atenda nenhuma esteticista, tem uma determinada esteticista e ela tem muito potencial, cara, ela é o nosso cliente de desejo, então eu fico ali gerando valor, de maneira nenhuma eu falo para ela nos contratar, eu fico ali entregando valor, dando sugestões que resolvem o problema dela, que ela já vai aplicar, e eu não cobro nada dela disso, eu fico ali investindo, e eu saio de uma conversa dessa sem oferecer meu trabalho, sem demonstrar algum interesse assim, fecha comigo. Não, eu tô aqui, ó, te dando, entregando valor. Ah, olha, eu vi que você trabalha assim, que você tem alguns produtos veganos, vamos supor. Você tem alguns produtos veganos aí que a gente já viu que você fala. E a gente tem uma parceira nossa que ela é digital influencer e ela é vegana. Cara, ela tem um público vegano bem legal. O que você acha de você fazer uma ação com ela? Se você quiser, eu já mando uma mensagem aqui, passo daí o teu contato pra ela já te dá um alô, você já fecha a parceria. Você tá vendo? Eu não ganho nada com isso. Eu tô investindo. E investindo, contando com a ingratidão das pessoas. Tem outra coisa que eu aprendi nesse livro aqui. Conte com a ingratidão das pessoas. Qual que é a minha expectativa dela em relação a me dizer obrigado, né, me reconhecer, dar parabéns, fechar comigo? É zero. Eu só entrego valor. Sabe? Se for pra ser, vai ser. E eu saio dali sem tocar no assunto. Eu vou entregando valor. É óbvio que qualquer profissional autônomo, qualquer negócio hoje, qualquer comerciante hoje entende que tem valor ter uma comunicação adequada dentro do Instagram ou da rede social do momento que recebe atenção. E se eu estou entregando valor de maneira desinteressada, não tenho interesse, estou fazendo isso porque eu quero que você feche comigo. Não, desinteressado, só vai. A hora que ela fala assim, cara, não estou com tempo de fazer conteúdo. E, poxa, percebi que o Bruno e a Paloma são pessoas tão do bem. Que isso é uma das coisas que eu e a Paloma a gente percebe muito. Pessoas do bem, pessoas com boas ideias, com bom coração. Bom coração por quê? Porque a gente doa, cara, a gente doa muito. Eu não vou ser menos, né? Sabe, dar ideias, se você tem problema, o vitimismo, o mimimi de, mas a pessoa não vai reconhecer que a ideia é minha, aí não vai funcionar pra você, tá? Agora, se você tem a maturidade de desapegar e transbordar na vida das pessoas, da ideia, você vai ver que você não vai ser menos por isso. Não é assim, eu vendo livro, eu tenho 5 livros no meu estoque e eu vou ganhar minha vida com isso. Eu vou dar 3 livros para essa pessoa aqui e vou ficar só com 2 no meu estoque. Não! É como se eu tivesse assim, o conhecimento que eu extraí desse livro aqui tá 100% na minha cabeça, o conhecimento que eu extraí, o que eu fui capaz de extrair. E eu entrego para outra pessoa 20% desse conhecimento. Eu permaneço com 100%. Às vezes, na verdade, o fato de eu estar ali conversando desenvolve mais aquele conhecimento na minha cabeça. Eu entreguei 20% para ela, mas de repente virou aqui de 100 foi para 120. Entende? Então a gente aprende muito ensinando, compartilhando, doando, transbordando, tá? Tem já uma aula no meu canal do YouTube falando sobre o propósito do social media. Talvez vale muito a pena para você assistir essa aula aí e assimilar isso que eu tô querendo trazer aqui sobre transbordar, doar, entregar, tá? Se você tá aqui no jogo só de vender e transmitir para as pessoas que você tá ali conversando com ela porque você quer vender, cara, meu filho, conta os dias que você vai precisar arrumar outra coisa para fazer na vida, tá? Porque você não vai sobreviver no mercado hoje, beleza, gente? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui. Espero de coração que eu possa ter transbordado muito valor para vocês, beleza? Que é essa a minha intenção. Gente, é essa a minha intenção para vocês.
Eu não tenho nada que eu tô aqui vendendo para vocês, beleza? Eu fico grato de poder transbordar assim, porque quando eu e a Paloma a gente começou, lógico, era muito mais carente de informação, tinha muito menos informação, mas quando a gente achava uma informação, como por exemplo ler um livro desse, com um custo de R$20, muda o jogo da gente, eu vejo que é uma maneira de eu retribuir esse tipo de coisa aqui, é também passando adiante, transbordando na vida das outras pessoas, tá bem, gente? Um beijão no coração aí e a gente se vê na próxima aula.